Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, professor Juliano. Vamos fazer aqui então a correção da prova da Universidade Federal do Paraná de 2024 para 2025. Uma prova que foi, ao meu ver, ali um tanto quanto tranquila, hein? Na verdade, não achei uma prova muito complicada. Temas comuns. Sempre tem uma questão ou outra um pouco estranha que a Federal cobra, que é aquela questão, né, que os alunos comentaram sobre o caso da Revolução Mexicana, que, meu Deus, quando os alunos estavam comentando sobre essa questão no grupo do WhatsApp, eu falei, nossa senhora, a Federal cobrou um negócio muito complexo aqui. Pô, mas aí você vai ver a questão, bicho, é uma questão muito tranquila, tá? Então, uma prova que não fugiu muito dos padrões da universidade, uma prova que tinha algumas questões um pouco mais complicadas, que cobrou uma efeméride importante, que a gente vai falar sobre ela lá na última questão, tá? E manteve padrões, né? Uma questão de antiguidade, uma questão de Idade Média, falando sobre transição para a Idade Moderna, Islã. Vamos lá que você já vai me entender aqui, então. Gente, então é o seguinte, tá? 46 é o modelo de prova que eu tenho aqui, talvez não seja o seu, mas enfim, vamos lá. Com a adoção do Islã, religião propagada pelo Maomé, os árabes iniciaram uma grande sequência de conquistas territoriais que foram sedimentadas com a formação dos califados omíadas a partir de 661 e abássida a partir de 750. Alguns fatores fizeram com que a expansão e a sua subsequente manutenção fossem facilitadas entre, ou seja, ele está querendo trazer para a gente aqui quais os fatores que contribuíram para a expansão do Islã. Pessoal, são muitas as vezes que as provas de vestibular vão tentar tirar de você um erro que é fruto da opinião do senso comum. Ou seja, fazer você errar com uma compreensão de que o Islã seja algo relacionado à intolerância. E aí, a resposta vai estar, na maioria das vezes, sendo o oposto, né? O islamismo sendo uma religião que se expandiu, por exemplo, surge em 622 com Maomé. 32 Maomé morre, divisão sunitas e xiitas. A partir disso, nós temos os califados, o Islã vai se expandindo militarmente pelo norte da África, domina, inclusive, depois a Península Ibérica por um período, né? E vai estabelecer lá os Emirados, por exemplo, como é o caso do Emirado de Córdoba. E o Islã, galera, fica conhecido por como que ele vai se expandir. Ele fica conhecido pela sua tolerância cultural e pela sua tolerância religiosa. Você tinha que lembrar disso. Tá? Como, portanto, que o islamismo se expandiu, tá? Quais fatores que facilitaram a sua expansão e a sua manutenção, ou seja, ele permanecer nas regiões em que ele havia chego. Letra A. Os laços diplomáticos estabelecidos com as regiões do norte da Europa cristã. Pessoal, primeiro, norte da Europa cristã, os caras estavam chegando na Escandinávia para trocar ideia? Não, eles estavam na Península Ibérica, tentativas de invasão do sul da França. Portanto, uma região sul da Europa. Especialmente o tratado entre o califado abássida e o reino franco de Carlos Martel. Pessoal, o Carlos Martel é um prefeito de palácio, ele é pai do pepino, pai do pepino breve. Ele vai vencer os muçulmanos na Batalha de Poitiers no ano de 732. E ele contém o avanço dos muçulmanos ali na região da transição da Espanha para a França. Tá? Então não tem relação nenhuma disso aqui. Tá? Na verdade, nós tivemos conflitos entre Carlos Martel e os muçulmanos. Letra B, que já é a correta, né? Enfim. A permissão de que os povos conquistados mantivessem suas religiões mediante o pagamento da jizia, imposto cobrado de súditos não muçulmanos. Tá perfeito. Dá uma olhada. Esse elemento aqui talvez tirasse tua atenção, correto? Só que na maioria das vezes em que esses nomes aparecem, eles não são o detalhe que você deve prestar atenção. Como foi o caso nessa questão. Os muçulmanos cobravam um imposto para que, sei lá, um judeu, um cristão, pudesse manter as suas tradições culturais. Certo? Por isso que a B está correta. Muito tranquila essa questão. O fundamentalismo religioso dos árabes, que eram movidos pelo fervor da jihad, termo que pode ser traduzido como a guerra santa. Pode ser traduzido como a guerra santa? Pode. Mas isso vai fazer com que eles se expandam e mantenham os seus domínios sobre as outras regiões? Um pouco complicada essa interpretação. Né? Não vai ser o fundamentalismo, vai ser a tolerância. E o fundamentalismo, às vezes, gera intolerância. Tá? Portanto, não pode ser. C. A realocação da capital dos califados para Constantinopla, cidade bizantina conquistada pelas forças islâmicas e localizada entre a Ásia e a Europa. Esse fator vai fazer com que o Islã se expanda? Não.
A conquista de Constantinopla só vai acontecer lá em 1453. Que inclusive é o motivo do qual a gente considera o fim do Império Bizantino e o fim da Idade Média. Tá? Então não tem mudança de capital para Constantinopla. A conversão voluntária de judeus, especialmente no norte da África e na Península Ibérica, que ficaram conhecidos como moçárabes. Pessoal, primeiro, né? Conversão voluntária de judeus, muito difícil, né? O judaísmo vai ter uma mistura de etnia com religiosidade, e especialmente no norte da África, onde é que existe uma comunidade judaica no norte da África nesse contexto em que nós estamos falando? Não existe, né? Portanto, a alternativa correta que nós teremos aqui, letra B. Tudo bem, tranquilo demais, né? 47, povo, olha lá, questãozinha falando de história antiga, uma das referências principais que a gente tem no Brasil falando sobre história antiga do mundo grego e romano, né? E aí o texto. O império integrava as suas populações? Cara, essa questão aqui, você pode ter ficado em dúvida. Até você pode, tá? Até pode. Só que assim, mano, tem alguns detalhes ali que a gente vai estar vendo no meio da correção aqui, que assim, velho. Vamos lá, tá? Tem os meios de umas alternativas ali que não faziam o menor sentido, cara. Tô com a caneta aqui porque eu tava rabiscando os troços agora. O Império, embora fundado nas cidades, abriu suas fronteiras internas. Abriu fronteiras, já tá um detalhe. E permitiu uma circulação mais intensa de pessoas. Como é que se abre fronteira interna e permite circulação de pessoas? Produzindo estradas. De credos, de objetos, de influências culturais. O Império, contudo, nunca foi um todo homogêneo, não foi a mesma coisa, né? Permitiu os vínculos, o espalhamento, contatos, mas não foi homogêneo. Era possível ser romano de várias maneiras em toda a sua extensão territorial. Isso valia para a religião, para aspectos de cultura material, como habitações, vestuários de enterramento, ou para a língua do dia a dia. Então ele está falando, poderia ser romano de várias formas. Poderia ser romano com outras religiões, para outros aspectos de cultura material. Tá? Então vamos lá. O trecho aborda a pluralidade do contexto social e político do Império Romano. Com base no texto e os conhecimentos de Idade Antiga, História Antiga, perdão, assinale a alternativa que apresenta duas características responsáveis por essa pluralidade identitária. O cristianismo, pessoal, ele está falando, olha só, era possível ser romano de várias maneiras em toda a sua extensão territorial. Isso valia para a religião. Portanto, como é que o cristianismo seria uma tentativa de uma ideia de uniformização, de homogeneização? O cristianismo não, portanto. Né? Implantação do parlamento. Mano, parlamento romano? O que é parlamento romano? Parlamento é um negócio da Inglaterra. Parlamento em Roma, bicho. Aqui não dá, né, irmão? A urbanização? Tá, pode ser. Mas aí ele vai dizer que existia também outros modos de habitação. Então, um cara que vive no campo ou na cidade. Mas, enfim. Pão e circo. Como é que o pão e circo favorece esse fator ali? Como é que o pão e circo favorece essa pluralidade que ele está dizendo no texto anterior? Não favorece, né? O pão e circo é um processo de um espetáculo de distração, e artístico, e cultural, e esportivo. Né? Isso não agrega. A invenção dos aquedutos, opa, aqui sim, pode ser. Os aquedutos, a galera trabalhando, produzindo os aquedutos, indo de um lado para o outro, levando água pelo império como um todo. Agora, a proibição da escravidão, galera, ele nem para te deixar em dúvida e colocar a proibição da escravidão por dívidas, puta, aí ia dar embaçada essa alternativa. Mas como não está temporalizado o texto, também não faria sentido ele colocar, porque não teria como você adivinhar isso. Né? E outra, né? Roma proibia a escravidão? Não tem proibição da escravidão, por favor, falso. A construção de estradas, sim, a construção de estradas vai favorecer a circulação mais intensa de pessoas. E a universalização da cidadania romana, olha, você teria todo o direito de ficar em dúvida com essa questão da universalização da cidadania romana. Só que vamos para outra. A educação filosófica, primeiro, educação de todos, da população, das crianças, dos adultos, de todos os povos, filosófica, e uso do grego como língua. Pô, o grego, mano, não, vai ser o latim. Né? E outra, não tem apenas uma língua. A língua para o dia a dia poderia ser qualquer uma. Portanto, qual a única alternativa possível que nós teríamos de marcar? A letra D.
a construção de estradas e a universalização da cidadania romana. A ideia, a partir de períodos próximos ao fim do Império, de que todos poderiam se tornar cidadãos romanos de acordo com algumas condições estabelecidas ali. Certo? Seguimos então, meu povo. Próxima questão. Considere o acerto abaixo. Uma questão falando sobre o Jean Delumeau, né, a civilização do Renascimento. Cara, isso aqui foi dito em aulas várias e várias vezes. Lembrem do conceito de Renascimento que foi construído pelos, né, o conceito de Idade Média que foi construído pelos renascentistas, que constroem o seu conceito e o conceito do período anterior. Tá? Essa questão aqui você não podia errar não, tá? Tá, podia errar, né? Senão você fica sentindo mal. Mas essa tem uma ali mais pra frente que não podia errar, não. Mas essa aqui até é compreensível. Um errinho nela ali que a gente vai ver. A nossa compreensão do período que vai de Felipe o Belo a Henrique IV ficaria muito facilitada se fossem suprimidos dos livros de história dois termos solidários e solidariamente inexatos. Quais termos? Idade Média e Renascimento. Com isso, se abandonaria um conjunto de preconceitos. Lembra aquela ideia que nós temos aqui? Faz lá aquela linhazinha do tempo, aí você tem lá século V, né, até o século XV, aí a galera que vem aqui vai querer renascer características lá da antiguidade, e aí eles vão se auto-intitular renascentista. Não vou escrever tudo que a minha letra vai ficar horrível. E eles queriam renascer, portanto, características da cultura greco-romana. E eles se auto-intitulam renascentistas. Só que para muitos isso é compreendido como um período da história. Então existe o período da Idade Média, aí existe o período do Renascimento. Com isso, se abandonaria todo um conjunto de preconceitos. Ficar-se-ia especialmente livre da ideia de ter havido um corte brusco que veio separar uma época de luz de um período de trevas. A ideia, né, de que acabou um período, você passou vum, né, passou um negócio assim, um sabre ali, dividiu o tempo e o espaço, e aí chegou uma nova fase da história. Isso aqui é uma construção sempre feita pelos historiadores. No trecho, o historiador Jean Delumeau aponta que uma separação bem demarcada entre o período medieval e o período renascentista é fruto de análises historiográficas. Óbvio, né, gente? Se o Renascimento próprio se inicia aqui no século XIV e vai até o século XVI, ele perpassa os dois períodos. Tá? Analise é fruto de análises historiográficas posteriores e não necessariamente dos processos históricos ocorridos entre os séculos XIV e XVI. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a história moderna, assinale a alternativa que apresenta corretamente um elemento de continuidade entre os períodos. Aqui ele está te dizendo, eu estou usando a nomenclatura período da Idade Média e período do Renascimento. Ele está te dando isso. E está te dizendo, me diga alguma coisa, algum elemento de continuidade entre os dois períodos. Algo que existia na Idade Média e permaneceu existindo no Renascimento. Tá? A organização política e econômica feudal, pessoal, não, né? A partir do período moderno, as monarquias feudais começam aí deixando de existir. Acontece aquele processo de centralização política e o declínio do sistema feudal. Lembra? Nós temos lá, então, tá? Aquela ideia de alta Idade Média com o feudalismo se desenvolvendo e baixa Idade Média quando o feudalismo declina. Tá bom? Lembrar-se disso de acertar essa questão. E se espalhou das regiões francesas para a Península Itálica, especialmente nos séculos XV e XVI. Já estava errado antes, né? A doutrina do despotismo esclarecido. Pessoal, ai, senhor, existia despotismo esclarecido durante a Idade Média e continuou existindo durante o período do Renascimento. Pô, a ideia de despotismo esclarecido é um conceito que os historiadores vão trazer para analisar o período do iluminismo, que é a maneira como os reis iluministas deveriam comandar, lá no século XVIII, portanto. E então não existia isso na Idade Média. Isso não existia, não tem como manter, mano, não tem como continuar. Quem embasava a legitimidade dos governantes no medievo e manteve-se firme nos séculos seguintes, pelo amor de Jeová. Né? A religiosidade cristã. Professor, mas não tem aquela ideia de que a Idade Média é teocentrismo e o Renascimento é antropocentrismo? É uma ideia, né? Só que, pega um exemplo, as obras de arte do Michelangelo, as principais estão aonde? Dentro da igreja. Ué, teve rompimento total? Não. E outra, a Igreja Católica existia durante a Idade Média? Sim, permaneceu existindo? Tá aqui até hoje, né, filho? A religiosidade cristã, marcante nos séculos medievais e perceptível em diversas obras artísticas e textos do Renascimento do Ocidente. Perfeito, cara, tá perfeita essa alternativa.
né? O espírito cruzadístico, pô, existia cruzada antes, e aí continuou existindo as cruzadas depois? Não, né? Que moveu diversas campanhas militares desde o século XI e no Renascimento, delimitou o movimento inquisitorial. Mano, ele colocou Santa Inquisição com Renascimento numa mesma coisa. Perdão, com cruzadas numa mesma parada. Nada a ver, né? A ideia do antropocentrismo. Então existia antropocentrismo na Idade Média e permaneceu existindo no Renascimento, que foi amplamente discutido nos moteiros medievais e ganhou verniz cultural com os artistas do Renascimento. Não, né, gente? Senão não chamaria nem Renascimento, porque você já estava existindo, né? Se eles queriam o antropocentrismo, que era aqui dos gregos e romanos, né? E eles tiveram que resgatar, em tese, se isso continuasse existindo, não teria por que o nome do movimento propriamente se chamar Renascimento. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, mande pra mim aqui nos comentários que a gente já responde. Meu povo aqui tava demorando, tá? Tava demorando pra Federal cobrar isso aqui. Isso aqui demonstra algo que eu já percebi há algum tempo. A Federal espera um assunto dar uma baixada para daí cobrar, tá? Esse evento que está cobrando aqui é aquele evento relacionado à destruição da estátua do Borba Gato, né? Que aconteceu lá em 2021 e está cobrando agora. Significa que, sei lá, daqui um ano, dois, a Federal talvez aborde uma questão sobre Covid em história, né? Porque ela está deixando passar a poeira para depois poder abordar. Em julho de 2021, manifestantes incendiaram uma estátua do bandeirante Borba Gato. Aquela ideia da disputa de memória, né? Que sempre existe. Localizada no sul de São Paulo. Foi o galo de luta, né? Que foi preso lá, o entregador lá de São Paulo. A ação foi considerada vandalismo por alguns e um ato político por outros. Sempre é isso. Não existe, portanto, neutralidade no processo, tá? A dissonância nessas posturas revela um embate público sobre a construção de imagens e memória da história do Brasil. O Federal está sempre cobrando uma questãozinha de memória no meio disso tudo aqui. Assinale a alternativa que explica corretamente esse embate entre a construção de imagens, da imagem dos bandeirantes e a memória da história do Brasil. Ora, não tem como eu ficar falando mais sobre isso porque não vem ao caso. E também por conta de que as alternativas elas dão muita informação. Por serem portugueses de nascimento, bandeirantes como Borba Gato, primeiro, tem como a gente ter certeza que esses caras são portugueses de nascimento e o que ele está querendo dizer, né, com a ideia de portugueses. Bandeirantes como Borba Gato passaram a ser vistos de forma negativa durante o período da República Velha. Errado. Durante o período da República Velha é que se está construindo a imagem dos bandeirantes como heróis. A construção da ideia do bandeirante como um herói, como um mito, é o mito fundacional de São Paulo, é forte durante o período da República Velha. Vai de 1889 a 1930. A criação da imagem, e não a vista de forma negativa durante esse período. Uma vez que o novo governo buscava fomentar o nacionalismo por meio de personagens nativos da história do Brasil. Não, né? Ele trouxe a ideia de ser português e para tentar te induzir ao erro. Tradicionalmente considerados heróis e forjados como símbolos da identidade nacional, os bandeirantes passaram a ser questionados. Eles passaram a ser o quê? Questionados pela historiografia recente, por suas ações violentas e excludentes, como o assassinato, a caça e a tentativa de escravização de indígenas nativos. Certíssimo, né? A imagem do bandeirante lá no meio de uma rodovia em São Paulo representa aquele cara que foi o desbravador, mas representa também o cara que matou indígenas e aprisionou indígenas, estuprou mulheres, ou a imagem dos bandeirantes de uma forma geral. Portanto, para um descendente de indígena, quando ele observa aquilo, ele vai ver o algoz do seu povo. Ah, professor, mas isso aí é mimimi. Ah, é mimimi? Então, se a gente tivesse uma estátua do Hitler na Alemanha, e os judeus passassem na frente dessa estátua todo dia, acho que eu já consegui te convencer, né? C. É óbvio que essa alternativa está correta. Muito boa essa questão. Apesar de uma questão óbvia, uma questão boa, necessária. Desprezados desde o início do século XX, não são desprezados desde o início do século XX por movimentos culturais como os modernistas. Os bandeirantes foram recuperados como fruto do orgulho nacional durante a ditadura militar, motivo pelo qual passaram a ser questionados novamente após a redemocratização.
Não é bem assim, o modernismo vai ter uma vangloriação também dos bandeirantes. Tá? Os militares têm um vínculo com isso, mas não é a questão da redemocratização que traz o questionamento também. Símbolos marcantes da identidade brasileira, os bandeirantes foram idolatrados por seu vasto conhecimento sobre o território, ao passo que, mais recentemente, passaram a ser questionados por não representarem o Brasil como um todo, dada a sua vinculação exclusiva com São Paulo. Olha essa alternativa aqui, mano. Uma alternativa boa, hein? O que a gente pode perceber de erro nessa alternativa? Símbolo marcante da identidade brasileira, os bandeirantes foram idolatrados por seu vasto conhecimento. Vejam, o vasto conhecimento, o conhecimento não é algo que vai ser... pode ser considerado, em certo sentido, um conhecimento. Mas o ponto que vai levar a eles serem questionados, né, passaram a ser questionados por não representarem o Brasil como um todo, dada a sua vinculação exclusiva a São Paulo. Não é a questão de lhe representar apenas São Paulo que vai fazer com que os questionamentos surjam. É o que o bandeirante significa. É o que a sua ação em si, e não a sua origem paulista, representa. Né? Porque, veja, não existe Brasil nessa época também do período colonial. Nós somos colônia, nós somos América Portuguesa, né? Portanto, também não. Então, falso, falso, falso. Embora muitos bandeirantes fossem violentos, motivo que sustenta certos questionamentos contemporâneos, a caça aos indígenas não era a prerrogativa das expedições, que são, hoje, louvadas pelo pioneirismo da catalogação de espécies da fauna e da flora. Pelo amor de Deus, né? Tá querendo dizer que os bandeirantes foram mais responsáveis por catalogar a fauna e a flora do que por matar indígena, do que explorar a mão de obra nativa, né? E outra, embora muitos bandeirantes não... A caça não era prerrogativa das expedições. Era sim, era um dos tipos de expedição. Era o sertanismo de contrato, né? Que eles vão estar dizendo aqui que é o sertanismo para ir... Não, o sertanismo de contrato é para destruir quilombo. A gente tem o de prospecção de metais. E os... Esse é o nome feito para captura de indígena. Captação, né? Captação. Então, aí não tem... Né? Essa é uma questão boa, uma questão... Né? A gente teve algumas... Não tem uma possibilidade... Talvez, se você tivesse cansado demais, cara, você não conseguia entender e marcava a letra D, né? Mas aí você já entendeu que o raciocínio te leva e a única possível é a B mesmo. Próxima. Questão muito tranquila. Sobre a lei de terras, né? Em 18 de setembro de 1850, o imperador Dom Pedro II, sempre tem uma questão sobre o segundo reinado, tá aqui, né? A federal foi um pouco sem criatividade aqui. Dom Pedro II assinou a Lei 601, também conhecida como Lei de Terras. Esse é um marco legislativo importante na história do Brasil, pois representa o que foi a Lei de Terras. Uma lei assinada ali no ano de 1850, que marca aquele contexto que nós estamos tendo, junto também com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que está demonstrando tendências relacionadas ao fim da escravidão, certo? Com pressões inglesas, mas também que vão marcar o início da entrada de mão de obra imigrante europeia no Brasil. E a lei de terras ela vai ser uma lei que vai regulamentar a posse da terra. Até então você tinha as terras que elas eram recebidas do Estado, as sesmarias, ou alguém que fosse herdeiro de um proprietário antigo. A partir da lei de terras você vai precisar de um documento que comprove a posse da sua terra. Com isso, inclusive, né, negros que tinham conseguido fugir e mesmo assim constituir moradia em algum lugar, perderiam a posse das suas terras porque não teriam um documento comprovando a sua terra. Aí ganha força aquele famoso movimento da grilagem de terra, né? Esse é um marco importante na história do Brasil, pois representa o que a lei de terras representa? A concentração fundiária, tá? Representa a permanência, a manutenção da concentração fundiária. Um passo rumo à abolição da escravidão? Não, essa lei não representa um passo relacionado ao fim da escravidão. Ela dificultou a vida do negro no Brasil, já que a alforria poderia ser comprada, junto com uma parcela de terras devolutas. Pelo amor de Deus, federal. Falso. O primeiro exemplo de reforma agrária, pô, isso aqui então foi o Marx, influenciado pelas ideias de Marx e Engels, poderia ter colocado junto ali, né, já que o manifesto é lançado em 1848. Pô, reforma agrária, nem tudo que está relacionado com terra é reforma agrária. Perdão. Um privilégio aos imigrantes italianos? Não. Recém-chegados com a distribuição de títulos de terra. Pessoal, não, tá? Os italianos, eles vão vir para o Brasil nesse contexto.
eles vão ter uma maior facilidade para a obtenção de terras, contratos feitos com o governo brasileiro para facilitar a sua posse da terra por pagamento em longas parcelas de 30, 40, 50 anos que eles pagariam ao Estado brasileiro, e não foram distribuídos títulos de terra. A partir de agora você compra a terra, você tem um documento que comprova, tá? E também não foi um privilégio dos imigrantes italianos, tá? E o rompimento com o latifúndio já estabelecido, rompimento com o latifúndio, de novo, ideia de uma reforma agrária, né? Dada a possibilidade de aquisição de pequenas propriedades. Não é isso que vai acontecer. Não se rompe, é a permanência do latifúndio nesse contexto. Falso. Engraçado que essa questão aqui é muito mais geografia, né? Claro, muita história também, do que geografia do que história, e tem uma que é muito mais história do que geografia, que é uma questão sobre a glasnost e a perestroika, né? Mas enfim, essas disciplinas andam juntas, né? Letra aí. A restrição da propriedade da terra, sim, que está relacionada à compra da terra, e sua aquisição em um contexto de crescente trabalho livre, sim. Contexto de crescente trabalho livre, o grande força do início da imigração dos italianos, alemães, suíços e outras nacionalidades para o Brasil aqui também nesse contexto, tá, gente? Portanto, a questão ali, achei uma questão difícil. 51, uma questão que deu pano pra manga pro pessoal Macará. Que é daqui de Curitiba, eu não podia errar essa questão. Em algum momento, se você não foi, você já ouviu falar do Zapata Mexican Bar. Tem Zapata em shopping, tem Zapata ali na Avenida do Batel. E outra, mano, olha as outras. É que vocês não estão ligados nas alternativas, porque a hora que eu ler vai ficar um negócio tão besta pra você. Assinale a alternativa que corresponde ao movimento mexicano inspirado pela oposição ao regime ditatorial de Porfírio Dias, né, na Revolução Mexicana lá de 1910. E que desde então luta por autonomia popular, justiça social e direito à terra. Aqui, novamente, a federal manteve uma questão sobre Islã, uma questão de antiguidade, uma questão ali de Idade Média, uma questão de Brasil colonial com a ideia do bandeirante, uma questão de segundo reinado, e aqui uma questão de América Latina. Será que teremos um padrão UFR? Não, né? Não caia nessa, tô brincando, não cai nessa. Tá? Luta por autonomia popular e justiça social. Qual o movimento de uma revolução mexicana? Castrismo. Castrismo, Castro, Fidel Castro, Raul Castro. Onde é isso? Cuba. Sandinismo. Cara, aqui uma única possível. Depois eu volto. Peronismo. Eva Peron. O que nós temos do peronismo? Argentina. Então não. Bolívar. Bolivarianismo. Bolivarianismo é um movimento que a gente vai ter de união da América como um todo. É a América do Sul num único país. Zapatismo. Sim, pessoal. Emiliano Zapata, o líder da revolução, o líder dessa resistência contra o governo de Porfírio Dias. Tá, professor, e o que é sandinismo? Aqui foi meio sacanagem, cara. Sandinismo é um nome que não é muito comum, mas é o nome de uma revolta que vai acontecer na Nicarágua, tá? Tem até o evento dos contra da Nicarágua e do sandinismo durante o governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos, tá? Não tem muito o que falar pra você sobre essa questão. Fechou? Questão 52, gente, vamos lá. Leia o excerto a seguir. O governo de Sua Majestade encara favorável o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo. Entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Pessoal, se tivesse só isso aqui e dito que isso aqui é a declaração de Balfour, daria um pouco mais problema nessa questão. Mas ele coloca o contexto descrito aqui. Coloca o ano em que isso foi assinado. Está falando sobre a questão da Palestina, né? O que é isso aqui? Agora ele te explica. O texto apresentado foi retirado de um documento público, conhecido como Declaração de Balfour, que consiste em uma carta escrita pelo secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur Balfour, para o líder da comunidade judaica do Reino Unido, Lionel Rothschild, dos bancos Rothschild, considerada um indicativo importante para a formação de um Estado judeu no Oriente Médio. O contexto histórico e político da declaração pode ser identificado como... Pessoal, no decorrer da Primeira Guerra Mundial,
Esse documento que foi assinado pelo secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur Balfour, está dizendo, né, para o movimento sionista, olha, nós estamos ao lado de vocês e nós estamos favoráveis à criação do Estado de Israel na região da Palestina. Nós estamos favoráveis, nós estamos indicando que estamos ao lado de vocês. E isso é um texto escrito por um britânico, certo? Enviado, né, uma carta do secretário britânico para o líder da comunidade judaica no Reino Unido, que é o Leonard Rothschild, dos bancos. Ele está falando para os judeus, a gente tá do lado de vocês. Nem pegou contexto de guerra árabe, nada. Simples. Vai comigo, contexto de 17, tá? O Estado judeu, a formação de um Estado, é considerado um indicativo importante para a formação de um Estado judeu no Oriente Médio. O contexto histórico e político da declaração pode ser identificado como o contexto. Ali é contexto de Primeira Guerra Mundial. É um contexto em que nós estamos tendo a crise, o início de uma crise do imperialismo britânico e da divisão do Império Otomano. Sim, um tratado que eu falei em aula sobre isso aqui com vocês, inclusive, pessoal. Tratado de Lausanne, um dos tratados de fim da Primeira Guerra Mundial. Nós temos o Tratado de Versalhes, que você lembra, mas aí você esquece do Tratado de Saint-Germain, que é para o Império Austro-Húngaro, e do Tratado de Lausanne, que põe fim ao Império Otomano. E aí, início dos mandatos britânico e francês nas regiões em regiões que pertenciam ao Império Otomano. Sim, está corretíssima essa alternativa. Da busca por petróleo e desmantelamento das lideranças dos partidos palestinos, vejam, não representa isso, porque não se está desenvolvendo o Estado. É um texto que indica que os ingleses são favoráveis à criação de um Estado judeu na Palestina. Não está tendo desmantelamento das lideranças dos partidos palestinos. E onde aparece isso no texto também? Né? A atuação internacional da ONU. Meu mano, se você acha que a ONU está existindo nesse contexto aqui, desculpa, mas você tem que estudar um pouquinho mais, né, bichão? Porque a ONU só surge em 1948. Contenção do avanço bolchevique dentro do Império Otomano. Bolcheviques estão chegando ao poder em outubro. Né? ONU. Do sionismo. É um contexto de sionismo? Que é de surgimento do movimento judeu? Sim. Agora, reparação histórica pelo Holocausto? Não dá, né, pessoal? O Holocausto só começa em 33. Portanto, não tem como a declaração de Balfour, que é de 17, está sendo relacionada ao Holocausto que não tinha nem ocorrido ainda. Do nacionalismo árabe e de supressão do radicalismo islâmico. Primeiro, o radicalismo islâmico suprimido, como é que ele vai ser suprimido se ele não existe nesse contexto aqui? É um contexto de relação com o nacionalismo árabe. Nossa, aquele quis pegar que árabe e judeu é a mesma coisa pra jogar no senso comum maluco, portanto a letra aí também não tem como a gente marcar. Penúltima. Olha aqui, percebi também um detalhe importante. Na última prova federal cobrou uma questão sobre imperialismo, falando sobre um texto do Fanon. E nessa ele coloca de um dos professores ali do Fanon, uma das grandes referências pro Fanon, que é do Aimé Césaire. É um cara que também fala sobre a questão do colonialismo. Olha lá, sobre o colonialismo. É exatamente esse o título do texto dele que a gente tem então, né? Ninguém coloniza inocentemente. Ninguém coloniza impunemente. Uma nação colonizadora, uma civilização que justifica a colonização, portanto a força, já é uma civilização doente. Uma civilização moralmente atingida. Colonização, uma cabeça de ponte em uma civilização da barbárie que, a qualquer momento, pode levar à pura e simples negação da civilização. Esse texto, publicado originalmente por Aimé Césaire, em 1950, denuncia as violências do colonialismo europeu e seus efeitos morais tanto para o mundo colonizado quanto para a Europa. Se você também leu o texto do Fanon, isso aqui te ajudava, a leitura do texto do Fanon te ajudava a entender ainda mais esse contexto aqui. A respeito do colonialismo europeu na África e seu legado para o continente e no século XX, o legado do colonialismo para a África no século XX, assinale a alternativa correta. As classificações étnico-raciais e o estabelecimento de fronteiras arbitrárias por parte das metrópoles ajudam a explicar diversos conflitos civis em países africanos formados após o processo de descolonização. Mesmo, tá corretíssimo, vamos para as outras, depois eu volto. A captura e o tráfico de pessoas escravizadas intensificados entre os séculos 19 e 20, pessoal,
Entre os séculos XIX e XX, nós temos o declínio da escravidão. Né? Século XIX, por exemplo, no Brasil, nós temos em 1888 o fim da escravidão aqui no Brasil. E o Brasil é o último país a abolir a escravidão nas Américas. Tá? Então, você tem um declínio. Ajudaram a criar um clima de violência. Como que né? Então, um raciocínio já vai levar o outro. Ajudaram a criar um clima de violência que deu origem aos governos ditatoriais e guerras civis no continente africano. Faz sentido? Falso. C. A interdição para a construção de ferrovias e escolas por parte das metrópoles barrou o desenvolvimento econômico de diversos países africanos, ocasionando crises de fome após a descolonização. É o oposto, né, gente? Os países do continente africano vão se aproveitar dessas construções feitas pelos colonizadores e utilizar até os dias de hoje. Tá? Isso daqui não vai ser um problema necessariamente assim apontado. Né? A proibição de missões catequizadoras cristãs, o colonialismo, tá? não foi vinculado a missões civilizadoras cristãs? Foi sim. E hoje em dia, no século XX, não existiram nenhuma missão. Não existiram missões religiosas? Claro que sim. Condutoras de uma doutrina igualitária e universalista, abriu espaço para o surgimento das discriminações raciais e econômicas. Ou seja, como não tinha o cristianismo, os problemas surgem. Falso. Letra E. O recrutamento de soldados africanos durante a Segunda Guerra interrompeu a implementação da democracia na África por parte das metrópoles colonialistas, o que ocasionou o surgimento de governos autoritários de violência interétnica. Não é a participação dos soldados africanos na África que vai gerar problemas que a gente tem implícitos na letra A. Classificações étnico-raciais e o estabelecimento de fronteiras arbitrárias, dividindo como os europeus queriam, né, por parte das metrópoles, ajudam a explicar diversos conflitos entre países africanos formados após o processo de descolonização. Perfeita. Tenho que comentar também. 54, uma questãozinha aqui, ó, meu povo. Comentada em aula com vocês, sobre a efeméride da Itaipu em 1974. Única questão de efeméride, única questão sobre ditadura, não caiu o golpe, né? E aí, aluno, por favor, quando nós estamos em aula falando com você, gente, olha só, ditadura é um tema importante, tal coisa é importante, porque a federal pode cobrar. Aí você chega e fala assim, nossa, professor, mas não tinha nada daquilo que você falou. Eu não falei que ia cair. Eu falei que era importante, que existia a probabilidade de aparecer na sua prova. São coisas completamente diferentes. Em 17 de maio de 74, por meio da representação de Ernesto Geisel e Alfredo Stroessner, foi criada a entidade Itaipu Binacional, que gerenciaria as obras da usina de Itaipu. A data representa o comprometimento com a intenção firmada em 66 entre Brasil e Paraguai com a assinatura da Ata do Iguaçu, considerada uma demonstração da união entre as duas ditaduras. O Brasil e o Paraguai estão vivendo ditaduras nesse contexto aqui. Com o desvio do rio Paraná, houve a inundação de uma larga área para a viabilização da hidrelétrica, submergindo toda a região da barragem. Sobre o contexto envolvendo a ditadura militar e a construção de Itaipu, assinale a alternativa correta. A construção da hidrelétrica de Itaipu foi motivada pela escassez energética. Nós não estamos passando por crise energética no Brasil nesse contexto. Estamos passando por um contexto de crise do petróleo e não de energia. Fruto da crise econômica que sucedeu o milagre econômico, possibilitando, por um lado, o abandono de modelos de energia nuclear. Peraí, então nós estamos abandonando a tecnologia nuclear? Quando que nós tivemos? Para abandonar tem que ter. E, por outro lado, a independência do petróleo venezuelano. Então, nós importávamos petróleo da Venezuela, além disso. Falso, né, gente? Letra B. O projeto da usina hidrelétrica de Itaipu é um exemplo das várias demonstrações centenárias de união entre Paraguai e o Brasil. Pessoal, se a gente voltar 100 anos antes disso aqui, portanto, para 1874... ou um pouquinho antes, 1864, o que está começando em 1864? A Guerra do Paraguai, em que o Brasil destruiu a população do Paraguai, destruiu, massacrou, tá? Para alguns, inclusive, problemas que geraram até pouco tempo a população masculina. O Brasil quase vai matar todos os homens em idade, né? E nem em todos os níveis de idade no Paraguai durante a guerra. Portanto, quais essas várias demonstrações centenárias de união entre Paraguai e Brasil?
Países que tradicionalmente manifestaram um compromisso mútuo em relação à agenda um com o outro. Só lembrar da Guerra do Paraguai que você não marcava isso aqui. Só é difícil essa questão porque as alternativas são extensas. O desenvolvimento da ditadura envolveu debates entre diferentes setores da sociedade, polarizados entre aqueles que o viam como avanço moderno, representado na construção de uma hidrelétrica de Itaipu, e aqueles que o condenavam por violações de diferentes povos, no caso do Itaipu, o povo Avá-Guarani. Lembra que eu falei naquela primeira questão que tinha um nome em árabe que você não sabia o que significava? Aí eu te disse, esse nomezinho que está aqui, na maioria das vezes, é um detalhe que não é importante você saber. Não tem necessidade. Quem ia saber que o povo que foi destruído pela usina hidrelétrica de Itaipu era esse aqui? Ninguém. Só que você precisava saber disso? Não, porque todo o resto da alternativa está correto e está perfeita a alternativa. Corretíssima. E as outras? A ditadura militar brasileira coexistiu com outras ditaduras do Cone Sul, é verdade. O que fez com que variados projetos de expansão ameaçassem a soberania nacional. Qual país tentou invadir o Brasil durante a ditadura? Sendo a construção de Itaipu uma demonstração contrária. Então é tipo assim, o Brasil está construindo uma usina para demonstrar que está contra a expansão territorial dos outros países? Meu Deus, cara. Não faz nem o menor sentido isso aqui. Os países sul-americanos, sob ditadura militar, eram apoiados pelos Estados Unidos. Justo. O que fazia da existência de projetos nacionalistas da soberania energética uma ameaça aos interesses norte-americanos, tornando Itaipu, portanto, uma exceção dentro do contexto ditatorial brasileiro. Uma alternativa que poderia te levar ao engano. Né? Mas, pessoal, como que isso barraria uma ameaça aos interesses norte-americanos? Você tem usina hidrelétrica, você tem energia. Fica mais fácil para um americano vir para cá e instalar uma indústria. Favorece, portanto, o desenvolvimento americano no Brasil e de empresas que se estabeleceram aqui. Fechou? Gente, provinha tranquila, nada demais, aqui nada de novo. Indo da Dinamarca, tudo tranquilo. E é isso, povo. Sou o professor Juliano, forte abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.